Gira na política, dando sequência nas entrevistas das eleições municipais 2024. Hoje estamos recebendo aqui, tendo o prazer de receber, o Wellington Sapão, mais conhecido como Sapão na cidade de Betim. Já foi vereador, vereador mais votado da cidade, da história da cidade, empresário. Fique à vontade para se apresentar. Seja bem-vindo. Leandro, primeiramente, uma alegria estar aqui com você no Gira na Política, né? Esse espaço democrático. Momento para a gente estar falando um pouco sobre a nossa cidade, estar debatendo, né? O pessoal podendo a oportunidade de a gente falar um pouco da nossa história. Obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos. Sapão, para quem não te conhece, está te ouvindo, te assistindo pela primeira vez, fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória pela cidade, pelo estado de Minas Gerais. Eu cheguei em Betim em 1992. Nós morávamos na cidade industrial, né? Na verdade, eu sou do interior, sou de São José do Goiabal, uma cidade próxima ali, São Domingos do Prata, Fabriciano, aquela região ali. Papai trabalhava na Magnesita, uma empresa metalúrgica em cidade industrial, e nós moramos durante um período bem grande ali, durante anos, né, naquela região da cidade industrial. Pagávamos aluguel, então estava sempre ali para ficar mais próximo do trabalho dele. E em 92 ele comprou um lote na Alterosa e nós mudamos para Betim. E que nós iniciamos a nossa história, né, digamos assim. Né? Em 97 eu montei meu primeiro sacolãozinho. Né? E de lá para cá a gente fomos trabalhando, crescendo, evoluindo. Né? A cidade de Betim me abraçou, não só a mim, mas toda a minha família, de uma maneira muito carinhosa. Né? Hoje eu me sinto betinense, literalmente. E a gente acompanha as eleições municipais, as pesquisas, Sapão, as últimas pesquisas mostram que você teve 13% de intenções de voto, citado as pesquisas da cidade de Betim. Eu te pergunto como que você vê esse resultado e a próximo da campanha, ainda na pré-campanha, com 13% de intenções dos votos? Leandro, eu vejo de uma forma, primeiro, de muita gratidão, né? A Deus e depois a nossa querida e amada Betim, a nossa gente, né? Que sempre me deu a oportunidade, sempre acreditou em mim, porque hoje você pontuar, né, com essa musculatura numa pré-campanha sem estar com mandato eletivo, né? Para mim é um motivo de muita alegria e, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade, né? Eu acredito que a política, as eleições, né, desse ano, é uma eleição muito diferente de outras, né? Porque é uma eleição de sucessão, né? Uma eleição que as pessoas estão querendo aí estar mais envolvida, está querendo estar mais próximo do candidato, né? Eu vejo que vai ser umas eleições muito diferentes de outras que eu já participei. Né? Quando o senhor fala diferente, o senhor fala da avaliação do eleitor? É o sentimento, é isso mesmo, é o sentimento. Né? Porque eleição, eu falo que ela é cítrica. Né? Vou te dar exemplo aqui de algumas. Né? 2016, para ser mais preciso, 2014, né? 2014, né? Foi uma eleição, 2018, eleição para o governo do Estado. Foi uma eleição que as pessoas queriam votar em um candidato que não era do meio, né? De 16 para cá, 16, 18. Candidatos que não eram do meio. Foi assim com o atual prefeito, foi com Dória, foi com Calil, né? Acreditando naquela figura outsider, né? Um empresário e tal, bem sucedido. Em 2020, as pessoas, como foi sucessão, tivemos aí uma reeleição, tivemos um período aí de pandemia, onde as pessoas estavam muito inseguras, não sabiam o que ia acontecer. Quem sobressaiu, o prefeito que sobressaiu melhor na pandemia, né? Ele teve a capilaridade maior de voto, né? Que aconteceu aqui na capital, né? E agora as pessoas estão querendo voltar de novo a participar das eleições, né? Ela está querendo entender o perfil de cada candidato, está querendo votar naquele candidato que vai estar mais próximo dela, do dia a dia. Haja visto que a nossa cidade, historicamente, Betim é uma cidade grande, mas com aspecto interiorano. Né? Nós sabemos da história do Leandro, sabemos que o Leandro é filho de João Cruz, sabemos que o Leandro é da região norte, né? Conhecemos a mãe do Leandro, a esposa, os filhos. O Leandro sabe um pouco da minha história e assim sucessivamente. Betim é isso. Todo mundo conhece todo mundo, né? E as pessoas estão carentes dessa política de aproximação.
de acesso. Então, aquele político tiver mais rua, aquele político tiver mais história, tiver mais sentimento com as pessoas, né, e também absorver um pouco da dificuldade das pessoas, né, porque a nossa cidade hoje, nós vivemos uma cidade onde 50% da população vive com a renda familiar, com 2 salários mínimos, então é uma cidade rica de pessoas sem renda, né? Você tem que ter sentimentos, você tem que saber a dor da dona de casa, a dor do pai de família, a dificuldade que ela tem para o filho dela ter acesso à educação, né? A dificuldade que ela tem para tirar o filho dela, talvez, de uma dependência química, né? Então, Betim é várias Betim. Então, o candidato ele tem que estar preparado para entender isso do betinense. Eu acredito, por isso que eu acredito muito que essas eleições serão eleições muito diferentes de outras que nós já vivemos em nossa cidade. Nós caminhamos, então, com o Giro na Política. Sapão, aproveitar a sua participação com a gente para a gente falar um pouco aqui, rapidamente, da Câmara Municipal de Betim. Você, como pré-candidato a prefeito, sabe que você não trabalha sozinho, precisa de ter uma Câmara em 2025 com 23 vereadores eleitos e caminhem com você. Como você avalia a Câmara dos últimos 4 anos, dos vereadores, e a Câmara que está para ser formada em janeiro de 2025? Você fazer uma previsão de formação é muito difícil, né? Porque nós não sabemos o que vai ser de renovação, mas é histórico essa renovação nas cidades, diz 40%, 50%, uns falam que é 60%, né? Mas eu só sei, eu vou fazer uma avaliação minha, né, como liderança política, como sentimento de estar no dia a dia da política, né? Desses últimos 4 anos, 8 anos, os vereadores não tiveram, digamos assim, acesso à prefeitura igual tiveram em outros mandatos, né? Historicamente, nós sabemos o quê? Que a Câmara ela depende muito do Poder Executivo, né? Ela não consegue caminhar sem um Poder Executivo. São poderes independentes, sim, mas quem executa é o Poder Executivo. Então, o Legislativo ele encaminha. Se o Executivo não executar para ele, ele fica amarrado, ele fica sem visibilidade, né? Ele fica sem mostrar o trabalho dele. Então, nós temos essa dificuldade que os vereadores estão enfrentando, e enfrentou agora até na montagem de partido. Isso aí ficou nítido, né? Alguns vereadores não conseguiram montar partido, né? Algumas lideranças políticas da cidade não conseguiram estar ali estabelecido num partido onde vão dar uma condição de eleição para ele. Nós sabemos que é uma liderança política hoje, né? Para ter um capital para disputar uma eleição, não é fácil, tem que estar bem posicionado dentro do Poder Executivo ali, com um cargo de destaque, com um cargo que ele possa estar trabalhando, tendo uma visibilidade política, né, para o nome dele estar em ascensão. Isso tudo já teve esse histórico na nossa cidade, hoje não tem mais, né? Mas a Câmara, eu falo que o Poder Legislativo ele é um poder complementar e muito importante para o Poder Executivo poder trabalhar com tranquilidade e trabalhar para a cidade. Porque sem a Câmara, o Executivo não consegue trabalhar. Nós temos que ter uma relação republicana, uma relação de parceria, né, uma relação de entender que o vereador ele é o para-choque, é o político que a população tem mais acesso. Né? É lá que ela bate na porta do vereador, que ela está na casa, porque ele é regionalizado. Né? Então, o prefeito tem que ter essa sensibilidade. Eu, como já passei no Poder Legislativo, eu sei muito bem isso, sabe? Então, eu tenho uma boa interlocução, né, com os vereadores que estão lá, tenho uma boa interlocução também com a maioria das lideranças que estão aí pleiteando a vaga legislativa. Então, isso para a gente vai ser muito tranquilo para trabalhar e torço aí que a Câmara, né, tenha uma renovação dentro da normalidade, né, que tem que ter, e aqueles vereadores que entrarem possam fazer um bom trabalho, que continuem trabalhando em prol da cidade. Isso que a cidade espera. Sapão, sobre os últimos 8 anos do atual prefeito, nós temos o prefeito que já está no seu 2º mandato, tentando colocar um sucessor. Eu queria te perguntar, como empresário, como orador, como ex-vereador, como betinense, como que o senhor avalia a atual gestão do atual prefeito? Na verdade, Leandro, todos os prefeitos que já... Falando da minha era, né? Eu mudei para Betim, quem era prefeito naquela época era Gesso Lima, depois, Maria do Carmo, Gesso Lima, depois Carlyle 2 vezes, Maria do Carmo, depois novamente Carlyle e agora Vitória. Né? Todos eles tiveram uma contribuição importante para a cidade. Né? Todos eles tiveram.
né? Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, cada um com a sua percepção, cada um com o seu projeto que ele entendia que era melhor para a cidade. Até porque a democracia é isso, né? Você tem o cara com um perfil mais empreendedor, você tem o político com um perfil mais social, você tem um político que gosta de dialogar, você tem um político que é mais retraído. Isso faz parte da nossa sociedade. Nós somos diferentes, nós pensamos diferente. E todos eles contribuíram, né? Eu entendo que o atual prefeito contribuiu sim para a cidade, né? Mas as questões sociais deixou muito a desejar. Diálogo não existe. O meio empresarial não tem muito acesso à prefeitura. Nós perdemos aí setores importantes que sempre investiam na cidade. Eu te dou exemplo aqui, setor de construção civil, né? Você tem aqui na região centro aqui um empreendimento da MRV que era para 4 moradias, eles fizeram 800, não voltaram mais, não terminaram, está tudo aprovado, né? Então, esse diálogo com o empresariado, com a cidade, na verdade, com alguns setores, tem que ter. O papel do poder público é dialogar, você não pode distanciar, né? E o perfil do atual prefeito não é esse, ele é um prefeito que não gosta muito do diálogo, né? Ele é um pouco distante da nossa cidade, né? Mas é o perfil dele, né? Mas eu entendo que ele contribuiu da maneira que contribuiu. Agora nós temos que pensar daqui para frente, nós temos que pensar que o povo tem que voltar novamente a ter acesso ao serviço público da cidade, tem que voltar a ter o telefone do prefeito, o prefeito atender. Nossa cidade tem essa característica, né? Quando o Carlyle era prefeito, quando o Maria do Carmo era prefeita, quando outros prefeitos que a gente teve essa liberdade de ter contato, você ligava, mesmo que eles não resolvessem seu problema, você ligava, atendia, né? O betinense está acostumado com isso. Nós estamos acostumados com aquela política interiorana, do dia a dia. É o varejo, né? É o prefeito do boteco, é o prefeito no velório, é o prefeito que nos gira da política, é o prefeito do Sacolão do Sapão, é o prefeito do Teresópolis. O prefeito tem que estar ao lado das pessoas, hein? Tem que estar na cidade. É na comunidade, é no centro, é com o empresário, com o servidor público. É importante o prefeito ser um prefeito que as pessoas têm acesso a ele. E eu sinto isso aí no dia a dia, que a nossa cidade está carente, né, desse prefeito com esse perfil. Sapão, e o Gira na Política, a gente leva as discussões, os debates para a população, para ouvir a população, e você mesmo disse, é uma cidade que cresceu ao longo dos anos, mesmo com esse perfil interiorano, a cidade cresceu. Eu te pergunto sobre propostas, bandeiras que a gente consegue identificar no candidato, no pré-candidato X, Y, qual que é as principais bandeiras que você carrega com você ao longo dessa pré-campanha e ao longo também quando foi vereador na cidade? Leandro, eu falo que o melhor projeto que qualquer político tem que construir não é o dele, né? É um projeto coletivo. Você tem que ver o sentimento das pessoas, as pessoas que vão direcionar. Você pode ter algumas ideias, igual eu tenho muitas ideias para a nossa cidade, mas o melhor projeto é aquele que eu vou construir junto com você, né? Que é comunicador, junto com você que é empresário, né? Junto com a dona de casa, com o pai de família, principalmente com o servidor público, que é ele que atende as pessoas na nossa cidade, ele que serve a nossa população. Nós somos, volto a repetir, nós somos uma cidade rica de gente pobre, né? Então nós precisamos de ter uma educação de qualidade, precisamos de ter uma saúde de qualidade, nós precisamos de ter serviços sociais que realmente funcionem, regionalizados, porque cada região tem sua característica. A característica dos problemas do Alterosa não é o mesmo do Teresópolis, não é o mesmo do Laranjeiro, não é o mesmo do centro. Tem que ter essa visão. Você tem que estar pronto para essa diversidade e atento para atender cada demanda, sabe? E hoje, eu como pré-candidato, uma das minhas primeiras propostas vai ser acolher as pessoas, vai ser abraçar as pessoas, vai ser ouvir as pessoas. Eu tenho conversado muito com o servidor público, tenho conversado muito com os empresários da cidade, tenho conversado muito com as lideranças políticas da cidade, tenho conversado muito com a periferia da cidade, né? Porque é a única maneira que tem de você entender, diagnosticar os problemas da cidade é você ouvir. Se você não ouvir as pessoas, você não vai entender a cidade. Porque é muito fácil, cara, você entrar dentro de uma sala com ar-condicionado, você e mais 3 ou 4 assessores ali, chegar com um projeto, entregar para a cidade, está aqui. Ó, né? É um engenheiro de obra pronta, né? Mas será que isso aí é minha necessidade?
né? Será que é necessidade da minha comunidade, da minha cidade, do servidor público? E nós estamos num momento na cidade, Leandro, que as pessoas precisam no básico, não é de muito, sabe? É coisa básica, é carinho, é cuidado. Nós temos uma cidade hoje, por onde você anda, a cidade não está aquela cidade de aconchego, não está uma cidade bonita, sabe? Precisa ter mais cuidado com a cidade, né? Ter mais atividades culturais com a cidade, envolver mais as pessoas na cidade. Né? Nós temos muita gente boa em Betim. O povo betinense é um povo bom, é um povo trabalhador, né? É um povo que gosta de se ajudar, gosta de acolher. Eu mesmo fui acolhido nessa cidade. Né? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo Betim, cara. Então, nós estamos sentindo falta disso. A cidade precisa realmente de um prefeito, né, de um pré-candidato aí que seja, né, que entenda as necessidades da nossa cidade, que tenha essa percepção, né, dessas necessidades. Então, quando você fala de projeto, seria muito fácil. Chegar aqui, tem isso, penso naquilo. E lembrando, tá, isso aqui é dado científico. 89% dos projetos que são prometidos em campanha não são executados. Justamente por isso. Que o cara chega com um projeto aqui, mirabolante e tal, mas não consegue executar. Não é necessidade das pessoas. Não é porque ele não quer, não, porque ele viu que não era necessidade. Ele fez aquilo ali de alguma forma para atrair o voto, para atrair o apoio. Mas na hora ele viu que tinha que mudar a rota, tinha que mudar o rumo. Né? Eu já tenho, né, essa percepção, nem vou dizer experiência, que a política, eu falo que o maior professor nosso não é o tempo, é as pessoas. Né? Então, se aprende todo dia com as pessoas. Né? Sapão, o senhor está como pré-candidato pelo partido Podemos e houve há alguns dias atrás uma matéria na cidade de Betim sobre uma desconstrução do partido quanto à diretoria e os boatos pela cidade em que você possivelmente não conseguiria viabilizar a sua candidatura em agosto. Que você falasse sobre a situação do partido, a situação que foi mencionada nas redes sociais. Eu, na verdade, cara, eu sou um entusiasta, sabe, que um dia no Brasil nós possamos ter uma candidatura avulsa. Nós vivemos na democracia, mas um regime ainda autoritário, né? Um regime muito capitalista. Isso aí impede muitas vezes a vontade popular. Né? Quando você tem um candidato que está pontuando na pesquisa de opinião pública, porque o povo realmente te avalizou está te avalizando para aquilo ali. Né? Eles têm aquela vontade, aquele desejo de ver você na disputa. Né? E quando eu filiei ao Podemos, né, eu esperava que nós teríamos esse carinho, esse respeito por parte do diretório estadual, do diretório estadual, né, e o diretório nacional, e nós assumimos aqui o diretório municipal. E houve uma mudança, sim, né, no diretório municipal, mas candidatura, você só fala em candidatura depois das convenções. Então, a convenções é do dia 5 de julho a 20 de agosto. Né? Então, eu sou pré-candidato, estou filiado. O primeiro requisito para você ser candidato a qualquer cargo executivo legislativo, você tem que estar filiado ao partido. Estou filiado. Espero que nas convenções nosso nome possa ser chancelado e nós possamos ter nossa candidatura registrada. Estou muito confiante nisso. Né? Por onde eu vou, deixo isso bem claro. Eu fui ontem na Rio de Minas, falei sobre esse assunto. Estou aqui no Gira hoje falando com você sobre esse assunto. Sexta-feira estarei em outro podcast falando também desse assunto. Dia 16 estarei na Band também falando sobre esse assunto, porque é um direito seu de ir e vir e fazer as suas escolhas, desde que você esteja dentro da lei. Né? E nós estamos cumprindo todo o requisito que a lei pede para você ser um pré-candidato, depois futuramente um candidato. Né? Então, até o dia 20 de agosto, enquanto não vêm as convenções, nós estamos com a nossa pré-candidatura firme na rua e acredito muito que nós vamos ser, sim, candidatos. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre os principais temas que são discutidos a nível nacional, que é saúde, segurança e educação, que é um dilema principalmente na área da saúde, não só em Betim, mas em outros municípios. Fala para a gente um pouco sobre esse tema que é importantíssimo para o betinense. Cara, eu falo o seguinte, saúde e educação, ela reflete na segurança. Né? Então, primeiro que você fala de segurança, tem que falar em saúde, educação e saúde. Né? E são duas pastas que são as pastas com mais recurso. Né?
com mais investimento do município nessas duas pastas. As duas pastas hoje aí é quase R$ 1,5 bilhão. Então é muito dinheiro, né? Então são duas pastas que você não pode politizar, que você não pode brincar de fazer política, né? E eu sou favorável, Leandro, que saúde e educação você tenha dois gestores até do mundo corporativo, sabe? E por trás desse gestor, desse secretário, você tem um conselho de servidores ali. Nós temos um quadro técnico muito bom na prefeitura de servidores nessas duas pastas, para eles serem ali o conselho, né, para direcionar junto com esse profissional, com esse CEO, com esse executivo dessas duas pastas, porque o que tem de dinheiro nessas duas pastas, cara, é grana de multinacional, é muito dinheiro, sabe? Então ele tem que ser bem planejado, bem distribuído, ele tem que chegar onde tem que chegar, se tem que cortar onde tem que chegar, né? Então eu sou favorável que a educação e a saúde você tenha gestores realmente que saiba fazer gestão de recursos, que eles têm esse, sabe, esse perfil de gestores profissionais. Sim. Do mundo corporativo. Né? Nós temos que ter uma lei na Câmara que seja aprovada para esses caras terem um salário atrativo para eles irem para o município. E esse conselho ele vai monitorar e vai avaliar, junto com o Conselho de Saúde Municipal, né, junto com os segmentos, que sindicato, sindiluto, que seja, sabe, para avaliar. Não está dando certo? O índice melhorou? Abaixou? Né, fazer um planejamento startup. Daqui a um ano nós estamos aqui, vamos sair daqui e vamos para ali. É fazer uma gestão de empresa mesmo. Acima de tudo, humanizar, né? Sim. Você tem que humanizar. Saúde e educação tem que ser humanizado, sabe? Então, quando você tem saúde, né, e educação de qualidade, você tem serviço social de qualidade, né? Você tem pessoas na escola de tempo integral, sim. Você está diminuindo aí a entrada do adolescente ou a criança para o mundo do crime, você está incentivando ele a uma profissão, pelo menos que ele está na escola de tempo integral, está aprendendo alguma coisa ali, ó, né? Então, sendo um serralheiro, um marceneiro, né, um carpinteiro, um torneiro, você está motivando a criança a ser alguém, dando uma profissão, dando uma esperança para ele. Porque hoje a nossa gente, a nossa criança não tem uma esperança. Primeiro, o educador, ele é pai, mãe, psicólogo, ele é tudo. Ele não está preparado para isso. Ele não está preparado. Nossas crianças, na maioria delas, não tem uma estrutura familiar boa, né? A família talvez está ali um pouco distante, está um pouco, né, solto, não tem como acolher. A mãe trabalha, o pai trabalha, o menino chega da escola, ou vai para o telefone ou vai para a rua. Sabe? Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Tem que mudar isso, sabe? Então, quando você investe nessas duas áreas, naturalmente você já investiu em segurança pública. Sim. Né? Segurança pública não é você ter muita polícia na rua, cara. Você investir em educação é muito mais barato que você investir em segurança. É muito mais barato, mas muito mais barato. Sim, sem dúvida. Né? Então, você não tem cidade, não tem que ter projeto, o principal projeto não tem que ser segurança. O seu projeto é educação. Você tem que investir em educação. Né? Educação de transformação mesmo de caráter. Você dá esperança para os jovens, para a criança. Né? Então, eu vejo que tem que ser por aí. Nós vamos agradecer hoje o convidado Gira na Política, o Wellington Sapão, empresário, betinense, ex-vereador. Sapão, queremos te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite do Gira na Política e nessa caminhada de pré-campanha. Leandro, eu queria, né, agradecer você e toda a equipe do Gira, né, por essa oportunidade. Para mim foi um momento muito especial, importante você estar abrindo esse debate. Né? Eu queria falar para você e para todo betinense que o melhor projeto que nós vamos construir e apresentar para a cidade não é o meu e nem o seu, mas aquele que nós vamos construir juntos com a nossa gente. E assim que a minha pré-candidatura for aprovada como candidato, simbolicamente nós vamos fazer 500 mil cópias de uma chave e vamos entregar para cada betinense. O betinense vai ter acesso à casa que é dele, que é a prefeitura. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Nos acompanhe no portal Gira Notícias e Hits FM com mais programas, mais bate-papos, entrevistas das eleições municipais 2024. Comprometido com a democracia, o Gira Notícias segue acompanhando as eleições municipais 2024.